O colesterol total de uma pessoa é obtido pela soma da taxa do seu colesterol bom com a taxa do seu colesterol ruim. Assim, ó, cara. Se não cair colesterol e não cair índice de massa corporal, é porque não é a prova do Enem. Nessa altura do campeonato a gente já pode fazer essa afirmação. Aconteceu alguma coisa muito errada para não cair ou IMC ou, então, alternativamente colesterol, ou os dois. Então tá tudo conforme a tradição. Os exames periódicos realizados em um paciente adulto apresentaram taxa normal de colesterol bom, porém taxa de colesterol ruim, também chamado LDL, de 280 mg por decilitro. O quadro apresenta uma classificação de acordo com as taxas de LDL em adulto. Então a pessoa teve uma taxa de colesterol de 280, e 280 é mais que 190. Segundo essa tabela, a gente já vê que essa taxa de colesterol é muito alta. Vamos colocar aqui as 5 possibilidades, inclusive, para essa taxa. Paciente, seguindo as recomendações médicas sobre estilo de vida e alimentação, realizou o exame logo após o primeiro mês e a taxa de LDL reduziu 25%. Muito bem, olha que legal essa questão. A gente trabalha isso aqui a fundo no estudo de matemática nas aulas de porcentagem. Desconto sobre desconto, acréscimo sobre acréscimo, isso aí a gente faz com muita frequência. Então era uma vez uma taxa de 280 miligramas por decilitro, certo? Essa taxa de 280 vai ser submetida a uma redução num primeiro momento de 25%. Essa redução de 25% naturalmente vai incidir sobre os 280 que correspondem à minha taxa inicial. 25% é 1/4. Quando for múltiplo de 10%, é fácil de fazer a conta. Vamos supor que eu quisesse calcular 30% de 280. Eu vou pegar 280 e vou pensar assim: 100% é igual a 280, 10% é igual a 28, 1% é igual a 2,8. E eu já uso essas coisas aqui como referência para fazer conta de cabeça. Por exemplo, se eu quero calcular 20% de 280, eu pego esse 28 e dobro, dá 56. Se eu quiser calcular 30% de 280, eu pego esse 28 e triplico, vai dar 84. Beleza, é fácil de fazer essas contas de cabeça. Mas além dessas 3 referências aqui, de 10%, de 1%, vocês também podem ter uma referência adicional nesse caso, que é o 5%. 5% é nada mais, nada menos do que a metade dos 10%. 5%, portanto, vai dar 14%. E aí, se vocês querem usar isso aqui para calcular 25%, vocês podem. Vai ser 10% mais 10% mais 5%. Faz sentido? 28 mais 28, 56, mais 14 dá 70. Mas melhor ainda, se vocês souberem que 25% é 1/4. 50% é metade. 25% é metade da metade. Portanto, é 1/4. E aí vocês podem dividir esse 280 por 4, tapa o 0, 28 por 4 dá 7, encosta o 0, 70. Então aqui eu tenho menos 70, que é o quanto eu vou tirar desse LDL na primeira instância. 280 tira 70, fica 210. Beleza? Passou o primeiro mês, o paciente seguindo as recomendações, estilo de vida, piriri. No mês seguinte, realizou um novo exame e constatou uma redução de mais 20% da taxa de LDL. Essa redução adicional de 20%, gente, ela não vai incidir sobre os 280 iniciais. Essa redução vai incidir sobre os 210. E isso é o mais importante da gente entender quando a gente estuda acréscimos sucessivos ou descontos sucessivos. Importante a gente aprender que cada taxa de juro incide sobre o valor imediatamente anterior. Não incide sobre o valor inicial, a menos que isso esteja especificado no início da questão. A menos que isso aqui fosse uma aplicação a juros simples, por exemplo, em que a taxa de juros sempre incide sobre o capital inicial. Do contrário, sempre, a gente vai presumir que a porcentagem vai incidir sobre o valor imediatamente anterior. Nesse caso, 210, agora faz de cabeça. 10% de 210 tira 0, 21. 20% de 210 dobra 42. Significa que eu vou subtrair 42 unidades desses 210. Subtraindo 42 de 210, eu vou chegar em 168. E agora você observa esse 168 e tenta identificar onde nós conseguimos classificar essas 168 unidades. 168 unidades é um resultado compatível com aquilo que a gente chama de LDL alto, segundo a nossa tabela de referência. Se o LDL está alto com 168 unidades, nós concluímos que a resposta certa é a da letra D, Dinamarca.